Olá, pessoal. Quem fala é o professor André. Hoje a gente vai estudar uma obra que para mim é fundamental, que é a obra do Mesaros. Essa obra aqui, ó, Educação para Além do Capital, do Steven Mesaros. Essa obra foi editada pela Boitempo. A gente vai entrar um pouquinho melhor na obra mais à frente. Mas eu queria apresentar para vocês o que nós vamos estar estudando. Nós vamos estar estudando a obra Educação para Além do Capital. Nós dividimos esse processo em 4 momentos. No primeiro momento, a gente vai mostrar os fundamentos teóricos e metodológicos do Mesaros. Isso aqui vai ser só uma introdução, então a gente não vai aprofundar, porque o Mesaros ele bebe em Marx, então ali que é o fundamento da obra do Mesaros está na concepção materialista da história. E essa vai ser a primeira aula que nós vamos tentar demonstrar, vamos tentar apontar, vamos tentar fazer com que você compreenda como é que é feito esse processo desses fundamentos na obra do Mesaros, que nós vamos tratar aqui. Então, na segunda aula, a gente entra na Educação para Além do Capital, que é o livro propriamente dito. A gente vai falar um pouco como é que ele foi pensado, qual contexto, vamos situar vocês, situar as categorias que estão dentro da obra. Na aula 3, a gente já entra nas questões que o Mesaros coloca como as soluções não podem ser formais. E a gente vai ver o que são soluções formais e por que o Mesaros coloca que elas devem ser essenciais no processo de pensar uma educação para além do capital. E na aula 4, a gente pensa em falar sobre os aspectos gerais da obra. Então, algumas categorias como interiorização, a palavra interiorização, na forma como nós vamos abordar aqui, ela é uma categoria lucatiana e está lá na obra da década de 30 do História e Consciência de Classe. E o Mesaros vai pegar essa categoria lucatiana e vai falar sobre contra-interiorização. Então, o que o Mesaros quer falar quando ele diz isso? Primeiro, então, o que é interiorização, depois a gente falar o que é contra-interiorização, levantando não só essa categoria, mas outras que ao longo do processo de explicação da obra pode ser que não tenha ficado muito evidente para quem acompanha as aulas. Então, vamos lá. Falar dos fundamentos, nós vamos pegar então um Marx, só que não vamos abordar a obra do Marx como um todo, porque a gente não tem como, num mini curso como esse, pegar a obra do Marx como um todo. Não vamos pegar aquilo que é mais essencial, aquilo que é mais fundamental para entender o livro do Mesaros. Então, assim, outras categorias que também são muito importantes, talvez a gente não vai dar para abordar aqui, mas a gente vai ter aqui nessa plataforma um curso só de Marx, que vão ser 10 aulas falando sobre Marx. Lá no curso que trata sobre, se não me engano, o nome do curso é Filosofia da Religião. Então a gente vai ter 10 aulas do Marx falando sobre, ou mais, falando só sobre a questão do marxismo. Mas aqui a gente vai ter que pegar só esses aspectos que são fundamentais para compreender o livro. Por quê? Porque muitas pessoas, quando a gente explica a obra do Mesaros, elas dizem assim, pô, eu entendi a obra do Mesaros, mas professor, tá ali na graduação, chegando, e ele fala assim, professor, eu entendi, mas quem é o Marx? Você poderia abordar um pouco mais? Qual é a influência do Marx em cima do Mesaros? Enfim, então a gente, com base nesses mini cursos que a gente já tem dado por aí, a gente vai pegar uma aula, falar um pouquinho sobre a importância do Marx para o Mesaros. Então não espere um curso com 10 aulas, vai ser uma aula, mesmo assim com recorte na obra do Mesaros. Ponto. Entramos na obra, vamos falar o aspecto geral, situar você ali na obra, depois vamos mostrar o que difere essa concepção do Mesaros de educação para uma concepção mercadológica propriamente dita. E por fim, vamos tirar aí, se a gente tivesse numa aula presencial, faria uma roda de conversa, a gente ia tirando dúvida, etc. Mas como não estamos, então eu vou pegar as categorias principais e na última aula eu vou tratar. Para a gente continuar, eu vou passar um trecho de um filme, um trechinho bem pequeno,
só para vocês compreenderem aí e se situarem em relação à obra que nós estamos tratando aqui hoje, tá? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, ok? E vou aí, peço que você... Um sich grünes Holz anzueignen, muss man es gewaltsam von seinem organischen Zusammenhang trennen. Beim Raffholz dagegen wird nichts vom Eigentum getrennt. Nur das bereits vom Eigentum getrennte wird vom Eigentum genommen. Und trotz dieses wesentlichen Unterschiedes nennt ihr beides Diebstahl und bestraft beides als Diebstahl. Es gibt zwei Arten von Verderbtheit, sagt Montesquieu. Die eine, wenn das Volk die Gesetze nicht befolgt. Die andere, wenn es durch die Gesetze verdorben ist. Ihr habt den Unterschied zwischen Diebstahl und Sammeln verwischt. Aber ihr irrt, wenn ihr glaubt, es sei in eurem Interesse. Então, o trecho é esse. Esse filme é o Jovem Marx, que trata aí da questão fundamental que a gente vai colocar aqui hoje, que é a questão da propriedade. Então, vamos lá. Vamos iniciar para a gente poder avançar, né? Beleza. Então, já apresentei aqui para vocês o que eu vou utilizar em relação a nosso conjunto de aulas. E agora eu queria passar para vocês a bibliografia. Então, o que eu vou utilizar aqui como bibliografia? Então, primeiramente, eu vou utilizar para essas 4 aulas, eu vou utilizar o livro da Marilena Chaui. Principalmente ali eu vou pegar a questão da alienação, que eu acho que a Chaui ela trabalha muito bem essas questões e que o Mesaros vai colocar no livro dele, mas que eu penso que o Mesaros ele escreve como se você já soubesse as categorias, como se você já dominasse as categorias, como se essas categorias fossem postas e você já está, enfim. E a gente quer aqui justamente explicar para que você pavimentar a estrada para que você possa ler o livro e dizer, não, eu entendi, compreendi
quando eu pego essas questões aqui, eu consigo agora dar conta. Então, veja, essa aula não substitui a leitura do livro. Muito pelo contrário, essa aula é para você ler o livro. Até porque ele é pequeno, é um livro bem pequeno aí, tá? Foi editado pela editora Boitempo, que tem feito aí um ótimo trabalho em relação às obras do Marx. E também vou pegar, que eu acho que é interessante, vou pegar esse livro aqui, que traz esse livro de sociologia, porque ele um toque de clássicos. Ele traz assim uma explicação do Marx muito boa, muito didática, apesar de ser, para quem está iniciando, bem profundo. Então tem que ter um exemplo, valor de uso, valor de troca, são termos que, para quem está iniciando na obra marxista, vai sentir uma certa dificuldade. Mas não é nada que, se for necessário, a gente não explica aqui, ou não explica no curso lá que a gente vai ter do Marx, que são mais ou menos 10 aulas sobre Marx. Acho que cada uma vai ter 1 hora no curso de Filosofia da Religião, que a gente já tem lá alguns vídeos, se vocês quiserem acessar, tá? Então, beleza. Então, apresentei aqui 2 livros, 2 obras, os recortes que eu vou fazer. Eu queria salientar que o Mesaros ele não é um autor de uma obra só. Ele é um filósofo que tem aí uma obra monumental, que é o Para Além do Capital, que é um catatal enorme, onde ele tem o Para Além do Capital, que é essa obra grande, densa, e que vai fazer uma crítica ao sistema capitalista dentro de uma nova abordagem, por exemplo, em relação à União Soviética, em relação àquilo que aconteceu no mundo pós-Marx, e como é que a propriedade privada ela sobreviveu mesmo em sociedades que se colocavam como sociedades que estavam caminhando do socialismo para o comunismo. Enfim, então o Mesaros ele tem essa obra aí, Para Além do Capital. Uma outra obra dele que eu acho que é interessante, ele tem várias obras, mas aqui só vou falar algumas obras que a gente pode dialogar com o livro. Então essas obras estão aqui porque ela pode dialogar com o livro. Uma outra obra que você pode... Essa obra, Para Além do Capital, eu não vou utilizar para essas aulas não, tá? A gente pode ter depois pensar em estudar, mas para essas aulas não vai ser abordado. A teoria do capital, ou desculpa, a teoria da alienação em Marx, que é uma obra do próprio Mesaros, eu vou utilizar partes do que compete à alienação. Então, ele vai falar sobre as tipologias de alienação, alienação política, alienação econômica, alienação do indivíduo consigo mesmo, alienação do indivíduo com outros indivíduos, alienação do indivíduo com a natureza, alienação, como é que esses filósofos trataram a alienação, como é que o próprio Marx tratou. Então, o Marx que está da alienação ali para a crítica à economia política e para a questão judaica, o que avança, o que não avança, como é que é para a questão judaica até chegar no capital. Então, ele vai fazendo essa relação, tudo baseado na teoria da alienação. E ali entra Rousseau, entra Hobbes. É um livro, assim, para quem quer estudar a teoria da alienação, fundamental. Mas nós não vamos estudar essa obra, eu só vou fazer um recorte dessa obra no que compete à teoria da alienação. Então, vai ser uma coisa bem curta, só para a gente entender o conteúdo do livro. Então, volto a dizer, o nosso foco, o nosso objeto de estudo, quando você vai fazer um trabalho acadêmico, você tem que ter um objeto de estudo. O nosso objeto de estudo é esse livro, é essa obra, A Educação para Além do Capital. Então, tudo que a gente vê nessas aulas está vinculado a essa obra. Então, a gente vai utilizar aqui para essas aulas o livro 1 do Marx, que é o Capital, livro 1. Vou utilizar a editora da Boitempo, mas poderia utilizar outra. Tem ótimas traduções do Capital, seja parcial, seja integral hoje no Brasil, mas como o que é acessível para mim atualmente é o livro 1 do Capital, então a gente vai utilizar essa obra aí, tá? Então, beleza. Dito aqui a bibliografia principal, vamos entrar um pouco aqui no que a gente vai chamar de fundamentação. Então, quando eu falo de fundamentação, eu estou falando de algo que... Vamos lá, vamos pegar você pela mão, eu vou explicar de uma forma bem... tentar explicar da forma mais simples possível, sem aqueles termos que pode te afastar da obra do Marx.
Mas quando for necessário, a gente vai ter que entrar e explicar esses termos mais densos, né? Enfim. Então, vamos lá. Então, quando eu falo de quando eu falo de fundamentação, eu estou dizendo de algo que sustenta. Eu estou falando de algo que é a base. Eu estou falando de algo que é aquilo sobre o qual a teoria e a metodologia está em cima, está fundamentado. Então, você pensa aí, sei lá, pensa em uma casa. Quando eu falo de base, se eu tenho uma base para fazer 2, 3, 4 lajes, eu vou ter um tipo de base. Se eu tenho uma base para fazer, vamos colocar uma casa telha colonial, eu vou ter outro tipo de base. Então, o que nós estamos falando aqui é de um autor que quer pensar, eu estou falando especificamente do Mesado, que quer pensar uma teoria da educação para além do sistema capitalista. Então, onde está a base dele? A base dele está no materialismo histórico dialético. Então, ele vai buscar no movimento real, da realidade concreta, para compreender como está hoje a sociedade, sua dinâmica, seu processo de produção, reprodução, seu processo de distribuição e consumo. Pode ser bem assim, olha, eu preciso pensar a sociedade como um todo para pensar uma proposta de educação. Então, não dá para eu pensar uma proposta de educação apenas focado na educação. Então, o Mesado vai fazer várias críticas, como a gente vai ver, para essas teorias da educação que pensa só a educação e acha que a educação dá conta de pensar a sociedade como um todo. O Mesado vai dizer o seguinte, que quando você muda, e aí eu estou falando especificamente nesse aspecto, quando você muda só uma metodologia, uma diretriz, uma lei, quando você muda uma tendência pedagógica, você não mexe na estrutura do capital, porque ele continua exercendo a mesma finalidade, ou a educação continua tendo a mesma finalidade que teria. Ou seja, qual é a finalidade? Uma educação focada no capital é sempre voltada para atender o mercado de trabalho. Então, o Mesaros ele quer pensar uma outra proposta, mas para pensar essa outra proposta, ele se fundamenta em Karl Marx. Então, a teoria e a metodologia marxista é aquilo que vai ser o alicerce de Karl Marx, ou desculpa, de Mesaros. Então, Mesaros tem essa fundamentação. Então, o que acontece? Dentro dessa proposta, a gente precisa entender, ora, mesmo que de forma assim bem resumida, porque a gente não vai ter tanto tempo para abordar toda a teoria marxista aqui, mas a gente precisa entender os pontos-chave para quando chegar lá na proposta do Mesaros, em uma educação para além do capital, saber por que ele usa esses termos, por que ele se fundamenta em Karl Marx e por que Marx lança uma proposta que é base para ele. Então, vamos lá. Explicamos aqui o que é base, o que é fundamentação e por que a gente está falando de, vamos dizer assim, de uma proposta para além do capital. Então, a teoria, a palavra teoria lá na sua origem quer dizer uma forma de ver o mundo. Então, a forma de abordagem do mundo pelo Mesaros é um materialismo histórico dialético. O materialismo porque ele vai buscar na realidade concreta, real e material, não materialista no sentido de que nós estamos falando de uma pessoa que quer acumular bens materiais. Não é isso. Materialismo no sentido de que é uma proposta que vai buscar, na realidade material, compreender como se dá essas relações entre os homens ao longo da história, por isso materialismo histórico, ao longo da história, como é que esses homens produziram, se reproduziram através do seu trabalho e como essa produção e distribuição para gerar o consumo, ela tem sido feita propriamente dito.
Então, por isso que é materialismo, histórico e dialético. Dialético porque vai estudar essas contradições do próprio movimento do sistema capitalista. Ok, então a metodologia é o caminho que foi traçado, a palavra método quer dizer caminho que foi traçado para se chegar a ter os resultados que foram realizados, né? Enfim, então, de forma introdutória, é isso que a gente vai compreender da fundamentação do Mesaros em relação ao Marx, tá? Então vamos aqui entender. Então como é que o Marx ele pensa, ele analisa, ele compreende o sistema capitalista? Então para o Marx, o capitalismo é uma forma histórica que tem uma distinção por organizar toda a vida, e aí está falando da vida social, das relações de produção e reprodução da vida, de colocar essas formas em torno da troca de mercadoria. Então, no sistema capitalista, propriamente dito, o que nós temos é o seguinte. Então, vamos pensar da seguinte maneira. A sociedade capitalista vai se apresentar como um enorme mercado, onde você precisa ter mercadorias que são trocadas e, através das trocas dessas mercadorias, os homens estabelecem relações entre si. Com isso, nós não estamos dizendo que o mercado foi criado pelo sistema capitalista. Na Grécia Antiga existia mercado. O que nós estamos colocando é que, dentro da sociedade capitalista, tudo que é produzido pode ser comprado e vendido. Tudo, 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 tudo. Então, você pensa, às vezes, um objeto, esse objeto, pense aí em algo, por exemplo, você vai entender que esse objeto pode ser comprado, pode ser vendido. Por quê? Porque dentro do sistema capitalista, o que se visa é o lucro e não o ser humano. Então, como aquilo que o objetivo principal do sistema capitalista é obter lucro, se você tiver, por exemplo, um grupo de pessoas que está precisando de feijão e arroz, e você tem as armas que dá mais lucro, entre produzir armas e produzir o feijão, é lógico que vai produzir as armas, que as armas der mais lucro, e as pessoas vão morrer de fome. Então, o sistema capitalista, ele se pauta não pelas necessidades humanas, ele se pauta por aquilo que vai gerar lucro. E aquilo que não gera lucro, aquilo que não vai, de certa forma, fazer com que o sistema capitalista compre e venda em termos de mercadoria, não vai ser bem visto. Então, por exemplo, é muito comum uma pessoa que defende o capitalismo querer que uma maior privatização, ou seja, uma privatização que priva as pessoas dos bens públicos. Então, vai querer privatizar a praia, privatizar o sistema único de saúde, vai querer privatizar escolas públicas, enfim, cada um da sua forma e cada um no seu grau de possibilidades e necessidades, mas ele vai querer privatizar, porque a grande base do sistema capitalista é justamente essa, que tudo pode ser comprado, tudo pode ser vendido. E não é só coisas que são produzidas materialmente. Então, assim, as pesquisas a pesquisa que o Marx fez no Capital, que teve aí praticamente mais de 20 anos de pesquisa, ela aponta o seguinte, que o mercado não é simplesmente mais um componente. Dentro da sociedade capitalista, ele é o fator determinante. É o mercado que condiciona todas as outras ações dos indivíduos dentro da sociedade capitalista. Então, todos os outros aspectos da sociedade, dentro da sociedade capitalista, é determinado pelo mercado. Então, se você vai numa sociedade, por exemplo, na antiguidade, existia mercado, mas o mercado ele fazia parte de outros espaços. Ele era um entre outros. Na sociedade capitalista,
Se você não tiver interesse e possibilidade de comprar e de vender, as suas relações ficam muito determinadas. Então, vamos pensar aqui. Uma pessoa que vai à feira, ela pega o dinheiro e vai à feira, mas se ela não tiver o dinheiro para poder ir até a feira, a relação dele com o feirante fica acaba tendo um impedimento. Acaba tendo um impedimento. Então, quando você vai à padaria, que você vai lá, faz o Pix, ou paga no cartão, ou em dinheiro, você está estabelecendo relações de compra e venda, relações mercadológicas. E é isso que é central no capitalismo, porque isso coloca o capitalismo em outro patamar, em outra estrutura, em outro aspecto. É o mercado que vai determinar todas as relações. Tanto que, se você não tiver o dinheiro para poder comprar, você não consegue estabelecer uma relação com o feirante, com o padeiro, enfim. As suas relações estão determinadas. E aí, para você estabelecer essas relações, você precisa do quê? Do trabalho. O trabalho é algo central dentro da sociedade capitalista e até fora dela. O Marx vai ter um capítulo que vai tratar da questão do trabalho. Enfim, mas isso precisa ficar bem evidente para você, que o mercado não é mais um, entre outros determinantes, outros condicionantes da vida do sujeito. Ele é o condicionador. Então, dentro da sociedade capitalista, o que vai determinar se você consegue estabelecer relações com os outros é se você tem um trabalho. Porque através do trabalho você vai ter o quê? Salário. A gente vai ver isso com mais propriedade. Então, diferente da sociedade anterior, ou sociedades anteriores, que você tinha lá, um exemplo, você tinha nessa sociedade um processo de escravidão, vamos pegar aqui o Brasil em um determinado período, o escravo vendia a si mesmo para o senhor, ou o senhor comprava o escravo. Né? Então, assim, numa linguagem bem simples, naquela sociedade, e não estou falando hoje, estou falando naquela sociedade, funcionava da seguinte maneira. Deixa eu elaborar melhor essa proposta. Esses seres humanos que vinham para cá, eles eram vistos como mercadoria. E ao serem vistos como mercadoria, você não comprava a força de trabalho desse sujeito, você comprava o próprio sujeito. Então, esse ser humano era comprado e ele ia trabalhar, ia morar nas fazendas, nas senzalas, para poder gerar a produção daquela sociedade. Uma sociedade que tem como base a escravidão. O que nós estamos colocando aqui na sociedade capitalista é que isso se inverte. Ou seja, o sujeito na sociedade capitalista, ele não se vende, ele vende a sua força de trabalho por... E aí lá, ali no século XVIII, a pessoa se vendia da seguinte maneira, ela se vendia 10, 12, 14, 15, chegando até 16 horas por dia, ela vendia a sua força de trabalho. Então, é a sua força de trabalho que era vendida. Então, assim, ele não era um escravo, e eles colocam a sociedade em outro patamar. Quando eu vendo minha força de trabalho, vai ter um discurso na sociedade capitalista que vai dizer o seguinte, ó, você é livre para vender ou não. Então, só que nós não somos livres para vender ou não. Por que nós não somos livres para vender ou não? Se não vender a força de trabalho, que é a única coisa que o sujeito tem, ele morre de fome. Então, nesse contexto, a força de trabalho que é vendida, durante um período, o sujeito ele vai trabalhar 10, 12 horas, 14, enfim. E esse momento, essa força de trabalho é uma mercadoria. Só que, diferente de outras mercadorias, a força de trabalho, ela consegue produzir outras coisas que muitas vezes são até mais caras do que a força de trabalho do trabalhador que está ali. Então, paga-se um salário muito baixo e a mercadoria ela gera outros produtos
que muitas vezes o próprio trabalhador não tem acesso nesse contexto ao qual eu estou falando. Então, a força de trabalho passa a ser uma mercadoria que pode ser comprada e pode ser vendida dentro da sociedade capitalista. Por quê? Dentro da sociedade capitalista, tudo passa a ser mercadoria. Tudo pode ser comprado, tudo pode ser vendido. E se pode ser comprado, pode ser vendido, o que você vai fazer nesse processo? Você vai tentar ter o maior número de trabalhadores disponível, e aqueles que entram para o mercado de trabalho vão ser os trabalhadores, vamos chamar aqui trabalhadores ativos. Aqueles que não conseguem entrar para o mercado de trabalho vão ficar aguardando e tentando entrar no mercado de trabalho, mas vamos chamar esses aqui de exército de reserva, porque eles vão ficar lá desempregados. E uma vez que esse trabalhador que vendeu sua força de trabalho, se ele adoecer durante um período, você pode mandar esse trabalhador embora e pegar mais um do exército de reserva. Então, a própria dinâmica do sistema capitalista cria possibilidades e necessidades para que essa força de trabalho seja uma mercadoria entre tantas outras mercadorias que pode ser comprada, vendida e até descartada. Enfim, e aqui eu gosto muito dessa foto porque mostra como esse processo de exploração do sistema capitalista coloca os trabalhadores e trabalhadoras em condições aviltantes, né, em condições precárias. Então, essa foto aqui é real, foi tirada quando estava fazendo um prédio, em 1962. Então, assim, é interessante que a gente perceba esse processo de produção dessa maneira, ou seja, que na cidade capitalista a pessoa pode ser tanto tanto ter sua força de trabalho comprada com sua força de trabalho vendida ou descartada. Então, o que determina na cidade capitalista a vida dos sujeitos é a questão do mercado. É o mercado que determina a vida dos sujeitos. Enfim, como eu estava colocando, né? Esse processo, deixa eu expandir aqui para ficar melhor para a gente acompanhar. Na sociedade capitalista, o que determina a vida desses sujeitos é o mercado. Embora você tenha outros condicionantes que estão ali também, mas é diferente. Como eu falei lá no passado, você tem vários aspectos e, na atualidade, as relações são mercadológicas, ou seja, relações de troca, de compra e de venda. E tudo isso gira em torno de um aspecto comum, que é obter lucro, essa tentativa de obter lucro. Então, pensar o sistema capitalista é pensar essa possibilidade ou esse condicionante das relações mercadológicas. Então, isso tem que ficar bem evidente, porque lá na obra do Mesaros, ele vai colocar isso como um aspecto fundamental no processo no campo da educação. Então, assim, se tudo se vende, tudo se compra dentro da cidade capitalista, então vamos lá. Se dentro da cidade capitalista tudo se compra, tudo se vende, então a educação também vai convergir para essa perspectiva. Então, o que ele está dizendo é como criar uma proposta que seja para além do capital. Esse é o problema que a gente vai enfrentar aí na obra Educação para além do Capital. Então, retomando aqui, o que determina o comportamento das pessoas não são suas crenças religiosas, seus valores morais ou os condicionantes culturais. O que determina a vida das pessoas é essa capacidade que o capitalismo tem de colocar tudo para estar à venda, com possibilidade de comprar, fazendo com que tudo vire mercadoria. Então,
Nós não estamos dizendo aqui que as crenças religiosas não são importantes, que os valores morais não são importantes, que os condicionantes culturais não são importantes. Mas, dentro da sociedade capitalista, vamos colocar aqui um capitalista grande, enorme mesmo. Se ele tem uma fábrica muito grande, ele precisa ter trabalhadores. Se ele tem muito trabalhador na sociedade capitalista e ele paga um salário acima da concorrência dos outros capitalistas, a tendência é que ele venha falir. Por mais que a sua crença religiosa muitas vezes possa pedir para que ele pague um salário mais alto para o trabalhador, por mais que seu valor moral diga que, olha, são trabalhadores, você precisa valorizá-los, por mais que os seus condicionantes culturais digam assim, olha, você precisa entender que se você não ajudar essas pessoas que vivem de forma precária, você vai contra tudo aquilo que você prega. Sim, mas se esse capitalista não explorar esses trabalhadores e aí ele não participar do que nós chamamos como concorrência, ele vai falir. Então o que o Marx está colocando na hora que você vai pensar os seus valores, se você coloca os seus valores acima da realidade posta, automaticamente o capitalismo vai levar você à bancarrota. Então, tudo isso é importante, mas o que está no centro da lógica do sistema capitalista é a compra e a venda de mercadorias. E tudo aquilo que não consegue ser comprado ou vendido, o próprio capitalismo vai tentando arrastar como se fosse uma espécie de uma onda para dentro de si, para tentar também fazer com que ele entre na lógica do capital. Então, quando as coisas não são feitas para serem compradas ou vendidas, com o tempo elas são incorporadas ao mercado e passam também a ser compradas e vendidas. Talvez você fale assim, mas um livro eu posso comprar e vender. Mas a honra eu não posso comprar e vender. Então, eu vou dar um exemplo aqui de como coisas que muitas vezes até bem pouco tempo, talvez, você pense assim, isso não se compra, não se vende. Vou pegar um filme aqui que é uma obra que talvez seja até conhecida por você. Tem um filme chamado Proposta Indecente, e o enredo do filme, eu não vou contar o filme, mas o enredo do filme é esse. Então, tem um casal, o marido está devendo muito, eles vão tentar a sorte e o marido acaba devendo mais. E como ele está devendo muito, a esposa dele é aquela atriz Demi Moore, e um milionário que está ali vendo as dificuldades dele financeiras, dá a seguinte proposta: ele paga todas as dívidas, ou dá um dinheiro que pode pagar todas as dívidas do casal, mas em compensação ele quer apenas uma noite com a atriz principal, que é a Demi Moore. E nesse processo, ela acaba ficando com um milionário, mas o que está aqui não é... O que eu estou focando não é no enredo do filme. Eu estou tentando mostrar para vocês que coisas que até então não eram pensadas, compradas ou vendidas, no sistema capitalista também são. Como a honra, a moral, enfim, o que você pensar. As pessoas passam a fazer parte desse processo de mercadológico. E aí o filme é um filme que vale a pena você assistir, caso você não tenha assistido, porque ele vai tratar dessa... É lógico que quem fez o filme não está pensando em Marx, isso aqui eu estou utilizando como forma didática, ou seja, para você compreender como é que o sistema capitalista ele é brutal no sentido de incorporar, internalizar coisas que até então não eram pensadas nessa proposta. Então,
tudo transforma-se em mercadoria. Então, o modo como nos comportamos, lembra do filme que eu acabei de mostrar para vocês, está diretamente relacionado à maneira como produzimos. E a forma como produzimos está intimamente ligada ao processo de compra e venda. É isso. Então, o nosso trabalho, a gente tem que se vender atualmente não mais 14 horas, atualmente são 8 horas, que passar disso é hora extra, para poder a gente tá dentro do sistema capitalista. Então a gente também acaba sendo uma mercadoria. É o que o Lukács chama de reificação. Dentro da sociedade capitalista, nós passamos a ser coisa. Uma mercadoria como tantas outras mercadorias. Não importa se você é pai, se você é mãe, se você é filho. Não importa se você é protestante do candomblé. Não importa se você é brasileiro, se você é estrangeiro. Se você é um trabalhador, você é apenas uma força de trabalho e nada mais. Então, a partir do momento que você não consegue cumprir a sua tarefa de trabalho, você é descartado pelo sistema capitalista. E quem é que prepara essas pessoas para entrar na fábrica? A escola. Então, a escola ela acaba sendo uma espécie de trampolim quando você tem uma educação para o capital. Então, não, não se fala mais em trabalhador e trabalhadora, agora é empreendedor. Não se fala mais em pobre. Se fala agora em outras propostas, como tem um nome que se utiliza muito, eu acho que é esse mesmo, empreendedor e empreendedora. Não se fala mais favela, se fala comunidade. Não se fala mais trabalhador, se fala colaborador. Então, o capitalismo ele vai criando propostas para poder mascarar o projeto de reificação, de transformar o trabalhador numa coisa que pode ser descartado a qualquer momento. E é interessante que tanto se compre e quanto se vende mercadorias, coisas que muitas vezes eu mostrei para vocês, como lá no filme, também passam a ser mercadorias, e até o órgão do ser humano passa a ser mercadoria. Então, por exemplo, tá na BBC News, essa BBC News Brasil. Se vocês quiserem, vocês coloquem aí para pesquisar. Não acredite no que eu falo, vá lá e pesquise. Um jovem que vendeu o rim para comprar um iPhone e que hoje vive preso a uma cama. Então, veja, um jovem vendeu um órgão dele para comprar um aparelho celular, que é uma mercadoria, e hoje ele vive numa cama. A força que o capitalismo tem de transformar as coisas em mercadoria. Então, dentro da sociedade capitalista, a unidade elementar das relações, ou seja, ré quer dizer novo, lação quer dizer laços. Então, a unidade elementar dessas relações é a mercadoria. Então, que estabelece novos laços entre os sujeitos através do seu trabalho. Então, todo e qualquer bem, dado que o padrão das relações sociais é o mercado, deve adquirir um valor mensurável. Então, como é que você vai mensurar uma mercadoria? Por exemplo, um livro. Um livro ele pode ser medido pelo tempo gasto para produzir. E aí está o valor do livro. Só que na hora que ele é apresentado para você, você não consegue ver quanto de trabalho tem aqui dentro desse livro. Vou chamar de trabalho morto. Você não consegue ver o tanto de trabalho que tem nesse livro. Quais são as condições para produzir esse livro. Da mesma forma, você não sabe as condições que foram feitas para fazer esse microfone ou essa câmera, ou enfim, as condições que esses trabalhadores passaram para poder chegar a mercadoria até você. E quando essa mercadoria chega no mercado, todas essas condições,
todas essas coisas que os trabalhadores passam, ela é apagada. Ou seja, o histórico da mercadoria, o histórico do trabalhador para produzir a mercadoria é apagado. E, em seu lugar, o que fica é justamente o quê? O que fica é uma mercadoria que aparece na prateleira com um preço. Como o trabalhador ele vive numa situação que nós vamos chamar aqui de alienação, ele é separado do seu produto, o trabalhador é separado da mercadoria que ele produziu, ele não entende que aquela riqueza quem produziu foi ele, e ele não entende que ele está sendo privado da riqueza que ele produziu. Então, o sistema capitalista ele acaba fazendo com que o sujeito, o trabalhador que cria a riqueza, não compreenda a forma, como essa riqueza foi construída, por causa da divisão social do trabalho, por causa do salário que ele ganha, que é baixo, que não atende, enfim, aí ele não consegue compreender como se dá esse processo. Mas uma mercadoria, ela vai valer o tanto de trabalho que tem gasto para produzir essa mercadoria. Então, quanto mais tempo é gasto, quanto mais trabalho é gasto para produzir uma mercadoria, mais ela tem valor. Então, você coloca vários trabalhadores para procurar um diamante. Então, um diamante tem um valor muito alto. Você consegue, numa prensa, fazer vários livros. Então, o livro consegue ser mais barato pelo tempo de trabalho gasto para poder fazer essa produção. Tá? Então, vamos lá. No processo, o trabalho tornou-se mercadoria. E aí, como nós falamos anteriormente, é a questão do salário que vai fazer com que a gente consiga saber como é que esse trabalhador ele se vende no mercado. Só que ele não vende, novamente, ele não se vende, porque senão seria um processo de escravidão. Ele vende a sua força de trabalho durante um período. Então, durante aquele período, ele é do patrão. Depois, ele vai para casa, tá? Então, o que é essa força de trabalho? É a capacidade física e mental do ser humano para utilizar instrumentos no processo de produção para gerar mercadoria. Então, ao mesmo tempo que o homem é mercadoria, ele também passa a ser, passa a produzir outras mercadorias. Então, o trabalho humano é a única produção que quando você faz algo, ele é capaz de gerar uma riqueza. Não só a riqueza financeira, mas a riqueza na sociedade. Então, quando você cria algo, isso vai intervir diretamente na própria forma como os homens pode intervir na própria forma como os homens se relacionam entre si. Então, uma pessoa que acabou criando a imprensa de livros, uma pessoa que acabou criando, lógico que isso aí é fruto do acúmulo histórico da humanidade, que foi ao longo da sua trajetória, passa por vários processos até chegar na prensa. Um ser humano que acaba criando uma internet, enfim, então isso acaba também interferindo nas próprias relações humanas. E aqui, para a gente poder começar a caminhar para o fechamento, a gente vai falar um pouquinho sobre como se dá esse processo de intervenção na realidade. Como é que isso... para a gente pensar assim, como é que se deu esse processo desses trabalhadores que ao longo da história eram camponeses. Então você tinha um grupo de camponeses. Esses camponeses tornaram-se proletários, porque assim, vamos pensar assim. Então, quando eu falo trabalhador, estou falando de uma categoria mais ampla. Então, camponês é um trabalhador. Quando eu falo do proletariado, eu estou falando da categoria mais específica. Então, o proletariado ele é uma classe que surge. Vou pegar aqui a Inglaterra do século XVI, XVIII. Ele surge ali, um dos momentos que é falado em algumas obras, através do que a gente chama de cercamentos. Então,
você tem um cercamento das terras desses trabalhadores, desses camponeses. Esses camponeses, eles têm que migrar para a cidade, que são os encloses. Então, você tem um processo histórico na Inglaterra em que, ao migrar para cidades, ali no final da Idade Média, no século XVI e XVIII, você tem esses camponeses sendo incorporados ao mercado de trabalho na condição de proletariado. Então esse cercamento ele é um movimento que, de certa forma, prejudicou as terras comunais, porque essas terras acabam sendo concentradas na mão do que a gente vai pensar atualmente de agricultores que vão criar ovelhas, e aquelas terras comunais e rurais que eram mais focadas para uma coletividade, elas passam a atender e viram uma concentração para a criação de ovelhas, por exemplo, tornando-se uma propriedade privada que priva esses trabalhadores do bem coletivo. Então, esse processo ele vai ter um grande impacto na economia da Inglaterra, mas ele também vai se alastrar por outras regiões. Então, se a gente pega o processo de monocultura no Brasil, o Brasil é um país que nunca teve uma reforma agrária, que além de não ter uma reforma agrária, há uma grande concentração de terra, e que além de ter uma grande concentração de terra, você tem aí terras que devolutas, ou seja, que não estão produzindo, não estão, conforme a Constituição, cumprindo a sua função social, mas que, mesmo assim, não tem terra sem dono e dono sem terra quando a gente fala de concentração de terra. Então, se no século XVI e XVII, na Inglaterra, desculpa, século XVI e XVIII, a gente teve esse processo dos cercamentos, hoje a gente tem, em termos de Brasil, lógico, dadas as proporções de adaptação, no contexto histórico que nós estamos inseridos, a gente tem, por exemplo, a monocultura do eucalipto, e a gente poderia falar de outras monoculturas que a gente tem, porque o eucalipto uma árvore que, qual é o fruto que ela dá? É aquilo que a gente chama de deserto verde. Então você tem em várias terras plantação de eucalipto, e nas terras que eucalipto é plantado, muitas vezes essas terras que tem um rio, essas terras que servem para plantar uma pluralidade para atender o camponês local, acaba formando o que a gente acabou de classificar como deserto verde. São grandes extensões de eucalipto que, de certa forma, forçam esse camponês aí para a cidade. Uma coisa é o camponês ter as condições para ficar na cidade, e por questões que a gente não vai aprofundar aqui, ele permanece no campo. Então ele tem as condições para poder ir para a cidade, mas ele quer ficar no campo, porque tem as condições de permanecer no campo. Outra coisa é você ter a terra, começa a ter um plantio muito grande de eucalipto na sua região, inclusive às vezes por áreas que são áreas de comunidades, que deveriam ser preservadas, e começa a plantar eucalipto, isso vai se espalhando até chegar nas comunidades. As comunidades não tem como avançar no sentido de continuar produzindo para sua subsistência, e aí migram para a cidade e acabam se deslocando. Então, veja, há um impacto nas relações sociais, há um impacto na economia local, principalmente se na Inglaterra esse processo de transição trouxe a embriaguez, trouxe a prostituição, trouxe a violência, trouxe uma série de fatores. Hoje a gente tem a questão
das favelas, a gente tem a questão do aumento da criminalidade, a gente tem cria-se, como diz o Lucati, cria-se todo um complexo para atender as possibilidades e necessidades dessa população que está migrando. E nem sempre são atendidos. Nem sempre são atendidos. E aí muitos vão cair no mundo do crime, no mundo do vício do alcoolismo, no mundo de ficar como descartáveis pelas calçadas, porque dentro da sociedade capitalista, para você existir, você precisa ter um trabalho. E aí eu estou falando dentro do modo capitalista mercadológico. Para você existir, você precisa ter um trabalho. E ao ter um trabalho, você precisa vender sua força de trabalho para poder trocar por um salário. Então, essas populações que vêm para a cidade e não conseguem isso, elas são, é, elas são marginalizadas. Então, o que ocasionou esse processo? Quais são suas consequências? Primeiro, a privatização das terras, então passou a ficar concentrado na mão de um número menor de pessoas, e os camponeses foram expulsos da terra. E também ocasionou mudanças nas relações de produção. Com a expulsão desses camponeses, eles migram para a cidade e tornam-se trabalhadores nas fábricas, alterando as relações sociais e de produção. Então, não é um projeto que não foi pensado justamente para que o camponês fosse parar dentro das fábricas. E hoje mudou-se a forma de trabalho. Hoje nós estamos num processo de plataformização, uberização, em que voltamos a condições precárias do século XVIII, em que o sujeito trabalha e muitas vezes não consegue ter salário nem para sustentar a sua família. Então, finalidade econômica. As terras agora que são privadas se tornaram mais lucrativas, e é preciso falar que se tornaram mais lucrativas para os proprietários, especialmente voltado para a agricultura comercial e a produção voltada para a indústria. E no que compete à migração da população, os camponeses expulsos migraram para a cidade, onde passaram a viver em condições precárias e miseráveis. E qual é o impacto social de tudo isso? Crescimento da população pobre nas cidades, que trouxe uma série de problemas sociais, como o aumento da prostituição, da miséria, dos assaltos, da violência, e de outros males, como a favela, o alcoolismo. Hoje em dia, na cidade, a gente tem a questão do uso de crack, e que torna as pessoas que não conseguiram trabalhar e se veem desiludidos muitas vezes. Não estou dizendo que todos são assim, mas acabam indo por esse caminho, enfim. Então, a consequência do cercamento também trouxe o surgimento do proletariado, que é aquele trabalhador que, de certa forma, só tem a sua prole, ou seja, só tem os filhos, por isso que tinha que ter muito filho, porque quanto mais filho tivesse, mais as pessoas poderiam trabalhar na fábrica. Então, ter 10, 12, 8, 7, 11 filhos ajudava, como o salário era muito baixo, ajudava a sustentar a família. Cabe destacar também que a mortalidade era muito alta, muito alta. Então, o cercamento foi uma das bases para o surgimento do proletariado urbano, pois os camponeses que perderam suas terras migraram para as cidades em busca de trabalho nas fábricas. E aí você tem a questão da disciplina, porque um camponês que não tinha energia elétrica, ele começava a trabalhar quando o sol ele saía, e uma vez que não tem energia elétrica, vai para casa para poder dormir. É lógico que isso vai se modificar ao longo. Não posso dizer que os camponeses de hoje é o camponês do passado, mas estou dando só um exemplo. Quando vão para cidades, então aqueles aglomerados, depois do surgimento da energia elétrica, enfim, aí você já tem uma intensificação maior do trabalho, porque você tem como explorar para além do pôr do sol. Então, isso gera uma acumulação de capital. Então, o processo favorece a acumulação de riqueza pelos grandes proprietários de terra, que agora podiam explorar as terras de forma mais lucrativa. Tanto as terras podem ser exploradas de forma lucrativa, quanto os trabalhadores, porque agora você pode
revezar esses trabalhadores, colocando eles para trabalhar em turnos opostos. Porque tem energia, tem uma série de condicionantes. Boa parte dos trabalhadores lá no século XVIII querem morar em volta das fábricas. Quando a mulher sai, isso está na situação da classe trabalhadora na Inglaterra, lá em Engels, no livro do Engels. Então, quando o pai sai e a mãe sai porque trabalhava o homem, trabalhava a mulher, as crianças acabavam crescendo como ervas daninhas. Esse é o termo que o Engels utiliza. E muitas jovens, crianças, acabam aparecendo grávidas. E depois essas crianças também são incorporadas ao mercado de trabalho. Como não tem a mesma, como a máquina não precisa da mesma força em alguns setores, então coloca-se a criança. E muitas delas eram mutiladas, sejam com pernas, sejam com braços, e outras vindo a óbito. Mulheres também que mesmo depois que ganhavam seus filhos, tinham que voltar ao trabalho, porque senão não tinham como ajudar em casa, e muitos filhos poderiam morrer de fome. Então, a história do sistema capitalista, a história do sistema mercadológico, onde tudo se compra, tudo se vende, não é pensar o processo de humanização. Então, é pensar justamente a questão do mercado. Então, a transformação da economia, com base nos cercamentos que expulsou os trabalhadores, a agricultura passou a ser mais voltada para a produção de mercadorias destinada ao mercado, em vez de para o consumo direto das famílias. Então, se tiver que lucrar e a família morrer de fome, que morram. O trabalhador que morra, porque o lucro é mais do que é mais importante do que o bem-estar das famílias. Então, e a mudança no sistema de produção. Então, a pequena propriedade foi substituída pelas grandes propriedades, voltada para a produção em larga escala, muitas vezes com o uso de práticas intensivas, com a criação de gado ou cultivo de monocultura, como eu citei anteriormente. Então, é daqui que surge o proletariado, e lógico, a burguesia ela já vem de longa data surgindo. A burguesia é dona do meio de produção, ou seja, os meios para se produzir. O proletariado só tem sua prole, sua força de trabalho. Por isso, como ele só tem sua força de trabalho, ele tem que gerar muitos filhos para poder dar conta da sobrevivência, não é nem viver, é sobreviver. E se tem a luta de classes, onde o interesse do patrão é ter cada vez mais lucro. O interesse do proletariado é conseguir sobreviver, viver, e quando você tem uma teoria emancipadora, o que se tem é a tentativa de tentar mobilizar, conscientizar os trabalhadores, organizando ele para que eles possam transformar a realidade posta. Para que emancipar aqui é no sentido de todas as amarras opressoras do sistema capitalista, ela venha a ser destruída. Esse é o processo emancipatório. Então, pensar uma educação para além do capital é pensar uma educação que não seja mercadoria, que possa ajudar o trabalhador, a trabalhadora a tomar consciência do seu papel histórico para poder transformar a realidade que está posta. Realidade é essa que transforma tudo e todos em mercadoria. Sobre a questão da luta de classes, eu gostaria de indicar dois livros que seriam leitura complementar. Um é do Aníbal Ponce, Educação e Luta de Classe. Acho que esse livro ele é bem interessante, porque ele vai demonstrando como se dá esse processo da luta de classe lá na antiguidade até chegar naquilo que nós vamos chamar de sociedade burguesa. E tem um livro também do Demerval Saviani, que é fundador da pedagogia histórico-crítica, onde ele fala das histórias, das história das ideias pedagógicas no Brasil. E qual o grande lance do Aníbal Ponce? Os livros eles não refutam um ao outro, na minha concepção. Eles se complementam. O Aníbal Ponce ele vai focar bastante ali naquela questão da antiguidade, vem até chegar na cidade burguesa. Já o Demerval Saviani, ele começa ali demonstrando como é que essa pedagogia ela chega no Brasil, essa pedagogia que a gente vai chamar de pedagogia tradicional, como ela é inserida no Brasil
esse livro, inclusive, ganhou o prêmio Jabuti. É um livro que vale a pena ser lido, e ele vai demonstrando isso até chegar em aspectos mais contemporâneos, como manifestos pioneiros, o neotecnicismo, propostas emancipatórias como a de Paulo Freire, propostas emancipatórias como a pedagogia histórico-crítica. Então, é todo um apanhado que eu acho muito interessante, que vocês estão nesse curso tenham como leitura complementar. Talvez vocês já tenham lido. Coloque aí nos comentários se você já leu ou não alguma dessas obras, ou qual que você está lendo que vai nesse viés, tá? Enfim, então, essa é a sociedade capitalista, é a sociedade grotesca do lucro. Então, tiver que morrer, que morra, o importante é eu ter o meu lucro. Essa é a sociedade capitalista. Só que a sociedade capitalista, na sua forma aparente, como ela se apresenta, então imagine aí, ela vai se apresentar para a pessoa, ela não vai falar assim, olha, eu quero te explorar e não quero que você saiba que eu não quero que você saiba que eu estou te explorando, mas é assim que funcionam as coisas, você vai me ensinar mercadorias, se eu vou te usar, eu vou te descartar. A sociedade capitalista não vai se apresentar assim para você. Na sua forma aparente, ela vai se apresentar como um local da igualdade, onde todos são iguais, um local da liberdade, um local da solidariedade entre as pessoas. Então, se você não está bem, eu vou te ajudar, etc, etc. Só que se você for olhar bem, não é assim que funciona. A sociedade capitalista vai criando estratégia para colocar trabalhador contra trabalhador, ou seja, colocando funcionário do mês, para que aquela pessoa assim. Na verdade, o funcionário do mês nada mais é do que uma forma da pessoa se sentir bem. É como se fosse assim: eu sou funcionário do mês, eu trabalhei mais que os outros, fui mais explorado, e aí eu ganho um prêmio que apaga todo esse processo de exploração. Então, o funcionário do mês é isso. E os outros é como se fosse assim: olha, mire-se nas mulheres de Atenas, ou seja, mire no funcionário do mês, para que vocês também tenham uma plaquinha lá mostrando que vocês são um trabalhador top. Só que essa igualdade, essa liberdade e solidariedade, o Marx vai colocar que ela só é feita em termos de lei. Na lei é colocado isso. Mas na realidade concreta, como vocês viram lá no filme, não é assim que funciona. As leis foram criadas muito, ou melhor, no intuito de oprimir o trabalhador e não de ajudá-lo a se emancipar. Então, de forma legal, na lei, a sociedade capitalista de forma aparente é igualdade, liberdade e solidariedade, onde todos têm a mesma oportunidade. Mas, na realidade concreta, no seu movimento, enquanto sociedade capitalista, é as trocas que importam. E essas trocas só são realizadas para obter o lucro, e não para atender às necessidades e possibilidades do que o indivíduo possa vir a ser. Então, é assim, na sua forma aparente ela se mostra de uma forma, mas na sua essência, ou seja, para além do que você está vendo, a sociedade capitalista ela é só esse lado grotesco. Não importa, tem um documentário que trata sobre a uberização. O rapaz, ele quebra a perna e ele não tem seguro, e aí não tem como sustentar. Porque o sistema capitalista não está se importando com ele, está se importando o seguinte: não tem seguro, tem um exército reserva, pega o outro ali na frente. É isso que é a sociedade capitalista. Então, o mercado ele é um espaço que se apresenta, né, que se mostra de igualdade, mas em sua essência a sociedade capitalista tende a aprofundar as desigualdades. Ao longo do processo histórico, o que se observa é a acumulação de riqueza por uma classe, no caso aí os donos do meio de produção, a burguesia, e a miséria da classe trabalhadora que possui apenas sua força de trabalho. Então, esse é o processo que se apresenta. E como é que isso ocorre? Primeiro, já coloquei para vocês a questão do trabalho e do valor. Então, o que Marx argumenta
é que o valor de uma mercadoria é o trabalho que você tem gasto para poder produzi-la socialmente, e que para produzir essa mercadoria, o trabalhador ele vende sua força de trabalho dentro do mercado, criando um valor, e esse valor ele muitas vezes ultrapassa até mesmo que o trabalhador vale dentro do mercado. E esse valor que é produzido, para que o trabalhador possa produzi-lo, ele recebe um salário, só que o salário que ele recebe não condiz com... é bem inferior à quantidade de trabalho que ele efetuou. Então, por exemplo, o trabalhador ele trabalha 8 horas, mas como tem que ter lucro, só paga-se 4 horas. Aquilo que não é pago, as outras 4 horas que não são pagas, é chamado de mais-valia ou mais-valor, dependendo da tradução. E essa mais-valia ou mais-valor é tirado de forma bruta. O que é de forma bruta? Eles não estão falando do lucro ainda. O lucro vai estar lá na frente. Mas são horas não pagas para o trabalhador para que ele possa produzir. Então, um exemplo, uma escola pública, ela tem uma função de dar acesso aos trabalhadores e trabalhadoras ao conhecimento. Pelo menos assim, em tese, essa é a função da escola pública. O professor de escola pública é pago pelo Estado. Então, ele não gera mais-valia. Ele não gera lucro. Um trabalhador dentro de uma fábrica gera mais-valia, porque das 8 horas são pagas apenas 4. Quando você vai para uma escola privada, a pessoa que está sentada ali, ela, às vezes, a mensalidade de um aluno paga a hora do professor. E esse professor que está na escola privada, ele gera lucro para o patrão. Já a escola pública, como é paga mantida pelo Estado, e aí eu estou fazendo um resumo só para você entender a questão central aqui. O que acontece? Então, esse professor que é pago pelo Estado, ele não gera um lucro para esse patrão da escola privada. Como esse servidor público não gera lucro para o setor privado, o que os grandes empresários, aí entra a Fundação Lema, Fundação Ayrton Senna e Itaú Social, poderia colocar outra aqui, mas enfim, vamos ficar só com esses aqui mesmo. O que essas fundações querem? Elas querem e tentam privatizar o ensino público. Por isso que a mensagem de mesários de uma educação para além do capital, ela não é só fundamental, ela é necessária. É necessária. Porque se você faz uma educação dentro da loja do capital, que tudo você compra, tudo você vende, um professor muitas vezes que quer educar de forma crítica, um professor que quer mudar a vida desse aluno, um professor que quer levar o conhecimento, um professor que percebe que esse aluno ele tem como dar contribuições para aquilo que ele vai ser enquanto classe, um professor que quer educar para além do empreendedorismo, mostrando que aquele sujeito é classe trabalhadora, esse professor, se a escola pública fosse de um patrão, ele seria mandado embora. Seria mandado embora. Então, uma aula que nem vocês estão vendo aqui não vai aparecer dentro dessa lógica do capital. Muito pelo contrário, se essa aula fosse dada em alguns espaços, com certeza seria mandado embora. Por quê? Porque eu não, né? Mesaros e Marx demonstram como os setores da burguesia tentam escamotear, tentam esconder, ocultar aquilo que é fundamental dentro do modo de produção capitalista, que é seus interesses. Então, trabalhamos aí a forma aparente e a essência. Então, aparece como lugar da igualdade, da solidariedade, da liberdade, liberté, igualité, fraternité. É assim que a sociedade capitalista se apresenta, mas na verdade, na sua essência, tudo ele quer transformar em mercadoria para obter lucro. E por que esses trabalhadores eles não se revoltam? Eles não se revoltam porque eles têm uma coisa chamada ideologia,
que mascara, que oculta essas contradições que eu acabei de apontar para vocês, e que, por mascarar, muitos desses trabalhadores vão defender e defendem a ordem que os oprime. Tendo assim o que nós vamos trabalhar lá na frente, que é o processo de alienação. Esse processo de alienação, que não se reconhecer na realidade posta, ele acaba sendo alienado, seja no campo político, seja no campo jurídico, seja no campo da educação, seja enfim, é um processo de alienação que faz com que esse sujeito, outro pense a realidade para esse sujeito, e ele não consiga compreender as contradições que estão dentro da sociedade capitalista. É lógico que eu vou falar disso com uma propriedade, vou usar aquele livro do Mesaros, tá? Mas o que o Mesaros vai trazer como proposta nessa obra nessa obrinha aqui, que é... Deixa eu só fechar isso aqui. Nessa obrinha aqui, que é Educação para Além do Capital, é dizer o seguinte: não dá para pensar uma proposta de educação, não dá para pensar uma proposta de educação apenas de forma particular, mudando apenas uma diretriz, mudando apenas um artigo na lei, mudando apenas passando de uma tendência tradicional para uma tendência renovada. O que o Mesaros vai trazer como proposta aqui é o seguinte: só se muda essa realidade se a gente pensar em termos de totalidade. A educação tem um papel fundamental e importante, mas a gente precisa mudar a totalidade do sistema, ou seja, esse sistema que prioriza a questão da mercadoria, do lucro, etc. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Essa aula foi uma aula introdutória, lógico que foi, você vê, estudar Mesaros, estudar Marx, não é tarefa das mais fáceis. Então, assim, eu tenho tido contato com alguns doutores, alguns mestrandos, eles falam que muitas vezes eles leem a obra, mas não conseguem aprofundar. Então, eu tentei não utilizar aqui termos muito rebuscados, termos que muitas vezes poderiam excluir mais do que incluir. Então, dentro dessa proposta, o Marx, botando aqui o Marx vai colocar aqui: os trabalhadores precisam se organizar, os trabalhadores precisam se mobilizar, os trabalhadores precisam ter consciência de classe para fazer a revolução, derrubar o sistema capitalista e pôr uma nova ordem. Mas, o Marx falando, o Mesaros não nega a importância da revolução. Mas uma questão é o seguinte: o Marx, lá no Capital 1, lá no final, ele vai falar como é que era o sistema educacional na época dele, que é um sistema bem precário. E também tem um livro, se não me engano, do Lombardi, que fala sobre a educação para Marx e Engels. É até a tese de doutorado do Lombardi, estudioso da pedagogia histórico-crítica. Mas o que eu quero colocar é: se nós vivemos num sistema tão opressor, em que as coisas são mercadoria, como podemos, esse é o problema, esta é a questão geradora. Como podemos pensar uma educação para além do capital? E é isso que nós vamos entrar na próxima aula. Então, se a educação é o tempo todo atacada para que seja privatizada, ou quando não é privatizada na sua totalidade, mas que ela venha a atender interesses que são mercadológicos, como se impor, ou como impor uma proposta de educação para além do capital, que não seja uma educação que transforme nossos estudantes e a escola como um todo em uma mercadoria, porque esses capitalistas estão com o cifrão em seus olhos. Então, no próximo encontro, nós vamos tratar disso. E se você gostou dessa aula, por favor, clique aí em curtir e compartilhar. A gente precisa aumentar o número de inscritos nesse canal, senão ele vai
deixar de existir. Essas aulas dão muito trabalho para serem feitas, e se a gente não tem um número considerável, não vale a pena a gente continuar com isso não, porque quem produz esse tipo de conteúdo sabe o trabalho que dá de você ter que ler essas obras, depois sintetizar para poder fazer, é o que eu chamo de ruminação. Livros clássicos são para você ruminar. Esse termo não é meu, esse termo é um termo do Nietzsche, Schopenhauer, que depois é também posto por um filósofo brasileiro chamado Rubem Alves, que é os livros clássicos você precisa ruminar. O que é ruminar? Você às vezes lê e depois você tem que voltar neles. O que a vaca faz? A vaca come e depois aquilo volta e ela fica ali, né, com essa comida na boca, regozijando. Então, assim, livro clássico é assim, você tem que ler, reler, voltar. Então, se você acha que ler Marx eu li o Capital e pronto. Não, o Capital é um livro de pesquisa, que você vai ter que voltar inúmeras vezes para entender mais-valia relativa, mais-valia absoluta, fetiche da mercadoria, enfim. Mas isso a gente vai fazer um curso e vocês vão entender aí como é que funciona tudo isso, tá? Então, um forte abraço e curte e compartilhe esse vídeo aí para todos que estão precisando compreender esse livro, essa obra que é A Educação para Além do Capital. Muito obrigado a todos.